Bom dia. Hoje é 8 de agosto e estamos começando mais o Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul Consultoria e Giamundo Neto Advogados. Eu sou Felipe Graziano e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro e com o Sebastião Buto para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta de hoje, vamos falar sobre a proposta de separação do PPI do PND, sobre a discussão de reajuste de tarifas em ano de eleições e o caso das rodovias paulistas, e também sobre a consulta pública da abertura do mercado de energia elétrica promovida pelo Ministério das Minas e Energia. Bom dia, Sebastião, bom dia, Maurício. Maurício, comenta, por favor, conosco e explica em que consistiria essa proposta e qual o contexto e sua opinião sobre ela. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Felipe. Bom dia para todos os nossos ouvintes. A notícia é que os integrantes das campanhas políticas para presidente da República vieram a público durante a última semana para falar sobre propostas para os setores de infraestrutura. Nossa imprensa em geral não tem muita capacidade de crítica sobre essas propostas. Eu acho que todas as vezes que isso acontecer, vale a pena a gente comentar aqui no Infra em Pauta. A intenção, evidentemente, é contribuir para afinar o debate de ideias sobre os setores de infraestrutura. Como nós não queremos entrar nas querelas políticas, eu vou me centrar na discussão da proposta em si, das ideias, sem sequer mencionar qual foi a campanha ou a pessoa dentro da campanha que manifestou essas ideias. Hoje eu queria comentar a proposta de reorganização do Programa de Desestatizações Federal para separar o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, do PND, do Programa Nacional de Desestatização. Essa separação entre PPI e PND foi proposta por uma das campanhas da presidência da República. O PPI, Programa de Parceria de Investimento, é atualmente tocado pela Secretaria Especial do PPI, que é um órgão que integra o Ministério da Economia. Aliás, em minha opinião, foi um erro tirar a Secretaria do PPI da estrutura da presidência da República, onde ela originalmente foi criada em 2016. Seria importante levar o PPI de volta para a presidência da República em vista da sua função de centro de planejamento e de execução técnica das atividades do Programa Federal de Desestatização. Essa atividade de coordenação de vários órgãos, que é extremamente importante na modelagem das desestatizações, seria melhor desempenhada por uma secretaria que integra a presidência da República. Por isso, é uma proposta que ainda não vi ser vinculada por nenhuma campanha política para a presidência da República, mas que faria todo sentido, seria de levar o PPI de volta para a estrutura da presidência da República, ou seja, tirar do Ministério da Economia e levar de volta para a presidência da República. Mas, enfim, focando novamente na discussão sobre a separação entre o PPI e o PND, pode-se afirmar que o PPI atualmente exerce funções muito semelhantes às que o PND exercia até o princípio dos anos 2000. O PPI é o equivalente atual do PND. É o equivalente do que o PND foi na década de 90. Só que com funções mais expandidas, porque o próprio Programa de Desestatizações brasileiro se expandiu e se diversificou. E essa afirmativa de que o PPI é a versão atual, é o equivalente atual do PND, já deixa claro que, minha opinião, não faz sentido separar PPI do PND. Mas para respaldar melhor essa minha posição, eu acho que vale a pena entender melhor o que foi o PND e o contexto de criação do PPI, que sucedeu o PND. O PND foi criado na segunda metade da década de 90, como estrutura institucional para a realização do Programa Federal de Desestatizações executado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Notem que já havia práticas de realização de desestatizações no Brasil desde o final dos anos 80, práticas essas que foram usadas, por exemplo, pelo governo Collor, mas sem uma estrutura institucional robusta para isso. Então, a criação do PND, né, a lei emblemática é a 9491 de 97, na segunda metade da década de 90, foi uma tentativa de organizar, de dar transparência e institucionalizar as práticas em torno das desestatizações. Aliás, a criação do PND, naquele contexto histórico, teve uma função muito semelhante à criação do PPI, quase 20 anos depois. A coordenação do PND cabia ao CND, ao Conselho Nacional de Desestatização, que era composto pelo ministro da Casa Civil, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Reforma do Estado, com participação eventual dos ministros da área setorial implicada em cada procedimento de desestatização. O BNDES, por meio da sua diretoria de desestatizações, fazia a função de área técnica executora do Programa Nacional de Desestatizações e, nessa condição, também secretariava, né, fazia a função de secretaria do Conselho Nacional de Desestatizações. Nesse sentido, o BNDES era o centro do PND. Né? Nele se realizavam
todas as atividades técnicas necessárias ao funcionamento do PND. A partir de 2003 e até 2016, o BNDES perdeu essa função de centro do programa de desestatizações. E outras entidades passaram a desempenhar funções cada vez mais importantes nas desestatizações. Isso fez com que, aos poucos, as práticas em torno das desestatizações fossem se descolando das regras do PND, que foram, por isso, se tornando obsoletas. Para começar, a diretoria de desestatizações do BNDES foi extinta em 2003, na gestão de Carlos Lessa, como presidente do BNDES. E nos anos seguintes foram criados, em 2005, a unidade PPP Federal, no Ministério do Planejamento, e em 2007 e 2008, a Estruturadora Brasileira de Projetos e o Fundo PSP, parceria entre IFCC, BNDES e BID, para estruturar concessões e PPPs que se tornaram, a EBP e o Fundo PSP, que se tornaram os entes que por vários anos foram responsáveis pela estruturação de diversas desestatizações. O Fundo PSP até hoje funciona e a EBP foi extinta em 2017. Além disso, a partir, sobretudo, de 2005, surgiu a área de coordenação do PAC, que foi criada na Casa Civil da Presidência da República e depois realocada no Ministério do Planejamento, aí já com o nome de CEPAC, de Secretaria do PAC. Órgãos do Ministério da Fazenda, desse período aí, 2003 a 2016, órgãos do Ministério da Fazenda, como a Secretaria de Tesouro Nacional e a SEAI, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, passaram a ter no governo federal funções importantes relacionadas às desestatizações, coisa que não acontecia na década de 90, no âmbito do PND na década de 90. Foram também criados nos ministérios setoriais órgãos e empresas estatais que passaram a ter também funções nos processos de desestatização, além do fortalecimento das próprias áreas técnicas das agências reguladoras voltadas para a estruturação de novos projetos. Por exemplo, foi criado o Departamento de Outorgas no Ministério dos Transportes, a EPE no setor elétrico e também a EPL no setor de transportes. Todos esses órgãos com funções mais ou menos relevantes nos processos de desestatização. Ao longo, portanto, desse período, de 2003 a 2016, houve uma perda de unidade de planejamento, de coordenação e decisão do Programa Federal de Desestatizações. E assim as regras do PND foram perdendo efetividade. Duas coisas que eu me lembro muito nitidamente dessa época é que, do ponto de vista interno, digo, do governo, havia muita dificuldade de tomada de decisões técnicas sobre as desestatizações por conta de problemas que hoje a gente chamaria de problemas de governança. Lembro, assim, muito nitidamente que, a partir de 2008, participar de reuniões para tomada de decisões técnicas sobre a modelagem de projetos, eu me lembro de que eu participei dessas reuniões, e de que essas reuniões eram verdadeiras assembleias, nas quais tinham representantes de órgãos setoriais, órgãos ambientais, Ministério da Área Econômica, Fazenda e Planejamento, agências reguladoras, representantes da Casa Civil, do BNDES, da Caixa Econômica, sem que ficasse claro quem era o decisor final sobre cada tema técnico relativo à modelagem daquele projeto. A falta de governança e de coordenação levava muitas vezes a que se tomasse decisões técnicas num contexto assemblear. Eu me lembro de uma vez ter havido votação para decidir sobre um tema eminentemente técnico, que não fazia o menor sentido. Faria muito mais sentido você ter um time muito menor e ter uma decisão dentro da discussão meramente técnica, e não uma votação com vários atores, sendo que alguns deles mal entendiam o tema, porque eram atores que tinham funções secundárias dentro do processo de modelagem ou que tinham funções importantes, mas em relação a outros temas. Do ponto de vista externo, para a iniciativa privada, particularmente para os interessados em participar das licitações, havia clara dificuldade de se obter informação unificada sobre, por exemplo, o pipeline das desestatizações no âmbito da União, e de ter um interlocutor único que falasse e manifestasse a posição do governo sobre os temas em torno do programa de desestatizações, inclusive sobre a modelagem dos projetos. Por tudo isso, desde o princípio da segunda década do ano 2000, eu vinha defendendo a necessidade de reunificação e atualização da governança do Programa Nacional de Desestatização. Escrevi algumas vezes sobre isso. Em 2015, quando foi publicado o PIO 2, eu publiquei um artigo que expressamente mencionava a necessidade de reunificação para melhor coordenar o programa de desestatização brasileiro. Foi nesse contexto, nesse contexto de problemas de coordenação, de problemas de governança, de necessidade de reunificação e de criação de uma nova governança
do Programa de Desestatização Brasileiro, que foi criado o PPI. Né? A lei do PPI de 2016 foi uma resposta a esse contexto e a esse clamor que não foi apenas meu. Tá? O problema já era percebido na época por outros especialistas. A lei do PPI estabeleceu uma nova governança para o Programa Brasileiro de Desestatizações, unificando o poder de planejamento, decisão e execução. Os resultados positivos da criação do PPI, eu acho que são óbvios, né? Permanecem até hoje. O portfólio de mais de 200 projetos já licitados pelo PPI, com valores de investimentos contratados na casa da centena de bilhão, mostram que foi uma política pública correta. Portanto, quando você olha de uma perspectiva histórica, o PPI é o equivalente atual, o equivalente contemporâneo do PND. E, em minha opinião, não faz nenhum sentido voltar a separar essas coisas, criar duplicidade na coordenação do nosso programa de desestatização. Sebastião, Felipe, eu queria ouvir vocês sobre isso. É um tema que foi uma proposta de uma dessas campanhas políticas para a presidência da República, e eu acho que nós, que somos técnicos do setor, que conhecemos a história do setor e mais em detalhe os temas, precisamos debater essas coisas, porque essas propostas, quando passam sem debate, né, às vezes são implantadas e apesar dos técnicos, né, de haver consenso entre os técnicos do setor de que aquilo não faz sentido. Então, acho que precisa fazer o debate dessas coisas, né, evidentemente tentando não entrar muito em discussão política, porque acho que não é o relevante aqui, né, e tentar lançar luz sobre essas propostas e tentar contribuir para que as que venham a ser adotadas sejam as propostas que realmente fazem sentido. Queria ouvir vocês. Maurício, eu concordo com sua conclusão, tá? Eu acho que não faz sentido você separar e começar a dividir novamente o conhecimento. E eu acho que, na verdade, a gente precisa encarar o PPI, e eu acho que nesse aspecto o PPI ele não tem um rótulo político que vincule a um governo A ou um governo B, como uma instituição. A gente tem um problema que é a divergência, né? A dificuldade que a gente tem em encaixar os timings de modelagem com os timings políticos. A gente tem um mandato hoje de 4 anos e muitos projetos para sua concepção, desenho, modelagem, estruturação, licitação, às vezes passam esse período. Né? Projetos de grande porte normalmente passam esse período político. E a garantia de uma instituição, né, de um órgão, né, de uma estrutura, que hoje é o PPI, que congregue esses técnicos, que mantenha um pipeline, né, mantenha um banco de projetos em execução, em modelagem, em discussão, e não perca essa inteligência que foi formada, isso é um ganho para o país, independente do viés A ou B, do partido B ou C. Eu acho que essa institucionalidade precisa ser mantida e essa é uma conquista que não deve ser mexida, na minha opinião. Aí, complementando a exposição do Maurício, que eu acho que foi suficientemente ampla, bem abrangente e justificada, e aquilo que você complementou, Felipe, realmente eu acho que a integridade numa instituição não só dá essa independência, entre aspas, entre o técnico e o timing político, sino também dá essa consistência técnica para os distintos programas, porque há uma espécie de economia de escopo e de escala na modelagem, e que faz com que o aprendizado em um determinado processo ele se convierta no aprimoramento de outro, sem perder a consistência entre as modelagens dos diferentes setores, que podem levar a propostas de licitação onde, se não estivesse integrado, você poderia levar propostas de licitação que levassem a uma realocação de recursos entre setores, não pela característica própria da atividade, o risco da atividade, sino pela diferença da modelagem que encara o próprio governo federal. Então, acho que essa integridade faz com que a alocação de recursos do setor privado também não fique influenciada pelo critério de modelagem momentâneo ou
de interesse político que possa ter num determinado momento, e ele passa a ter uma consistência porque aquele equipo técnico passa a ter uma responsabilidade de coerência e coesão entre todos os modelos que sejam propostos para a incorporação do capital privado. Sebastião, e só um comentário final agregando, essa musculatura que o PPI ganhou em função da unificação, da junção de diferentes órgãos, ela tem garantido, inclusive, o apoio do governo federal para modelagem de projetos de entes subnacionais, estados e municípios. Eu tinha alguma dúvida sobre como isso poderia funcionar, porque a agenda política nem sempre anda ao mesmo tempo em diferentes entes, tem algumas dificuldades. Mas acho que tem alguns exemplos bem interessantes de sucesso e acho que é uma experiência que foi muito positiva e essa musculatura maior permite que isso seja feito, né? Quando você começa a dispersar, é muito mais difícil você apoiar terceiros. Deixa eu só mencionar uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar. Primeiro, assim, eu acho que seria legal que a gente tentasse trazer aí nas próximas, sempre que tiver uma proposta feita por uma campanha, sem dizer qual é o nome de quem está propondo, acho que vale a pena a gente, nesse período eleitoral, né, fazer esse debate aqui, acho que termina sendo uma coisa muito rica. Do ponto de vista histórico, em relação ao PPI, eu acho que é importante dizer que o PPI sofreu mudanças ao longo da sua implantação, né? O desenho originário do PPI, eu tinha lá minhas críticas, porque ele era, na verdade, ele foi criado não como uma instância que unificava tudo. Na origem, ele era mais uma instância, né? E eu cheguei a criticar na época da sua criação. Eu vinha desde antes falando da necessidade de unificação. A seguir, com algumas alterações que foram feitas, sobretudo em 2019, na legislação sobre o PPI, aí o PPI realmente ganhou mais estofo. Mas você vê que tem uma continuidade, né? Foi um esforço de criar uma área técnica adequada, né? Que foi feito ali desde a primeira composição, pelo Adalberto Vasconcelos, o próprio Tarcísio foi um dos diretores ali do ministro, que se tornou depois o ministro Tarcísio, né? Membro ali do PPI, eles trouxeram algumas pessoas também do BNDES, o Marco Aurélio Barcelos, etc. Aquele pessoal fez uma equipe técnica ali na presidência da República e passou de fato a coordenar o programa federal. E aí a minha suspeita de que aquilo seria mais uma instância foi se diluindo na medida em que eles realmente assumiram a liderança do programa de desestatização. Então, acho que precisa manter essa condição. Eu acho que o PPI exerce essa função hoje. Eu acho que tem que manter essa condição também no próprio governo, aliás, como o Felipe falou, e também Sebastião, como órgão de Estado, né? Não mais como órgão de governo, mas como órgão de Estado. Duplicar, definitivamente, para mim, não faz sentido nesse momento. Ainda que tenha ali, você possa dizer assim, não, a atividade de privatização em sentido estrito é diferente da atividade de modelagem de concessões e PPPs. Tem gente que diz isso. Eu tenho minhas dúvidas. Claro que assim, uma privatização de uma Eletrobras, tá, uma empresa que já é aberta, listada, etc., é muito diferente de uma modelagem de uma concessão. Mas quando você tem a privatização, por exemplo, de empresas fechadas, que você precisa fazer um valuation, aprovar o estudo de viabilidade, né? Eu acho que termina essa atividade muito semelhante. E várias vezes você privatiza a empresa com um contrato de concessão, como está acontecendo com os portos, vejo o caso da Codesa e vejo o que se espera que aconteça com o Porto de Santos. Então, é uma expertise, faz sentido você ter uma só equipe técnica, né? E aproveitar esta equipe técnica que faz as desestatizações na União para também apoiar estados e municípios no que o governo federal achar que é importante, que do ponto de vista da sua política pública em relação às desestatizações, é importante apoiar estados e municípios. Perfeito, Maurício. Passando para o próximo tema, eu estou trazendo aqui para a gente comentar a questão do reajuste de tarifas em anos eleitorais, e especificamente um detalhe sobre o caso das rodovias paulistas. Mas antes de falar especificamente sobre essa notícia, que foi o contingenciamento orçamentário de 400 milhões de reais pelo governo do estado para compensar as concessionárias de rodovias pela não aplicação do reajuste,
eu queria fazer um histórico aqui. Desde o início das concessões, quando elas começaram a se popularizar, e principalmente no ambiente municipal, discutir reajuste em ano eleitoral sempre foi um problema. Acho que evoluímos de uma discussão de negativa para aplicação de reajuste em ano eleitoral, numa assim, atitude absolutamente populista e contrária ao contrato, para uma postura de compensações para não aplicação de reajuste. Isso continua acontecendo muito em municípios, né? Concessões de saneamento, principalmente, que são as mais comuns no ambiente municipal, é rotineira a discussão de pensar em redução de investimentos, ampliação de prazo ou outras medidas compensatórias, raramente pagamento de indenização, até pelas dificuldades que os municípios enfrentam, em virtude da não aplicação do reajuste. A evolução que eu digo aí é no sentido de respeito ao contrato. Se o reajuste não foi dado, ao menos que se compense. Eu acho que a medida, de qualquer forma, merece críticas, porque você atrapalha o desenho do contrato e a compensação, ela sempre, ou pelo menos em regra, será contra o interesse do usuário. Ela vai atrasar a universalização dos serviços, né, no caso do saneamento, ela vai atrasar investimentos que são importantes para a rodovia, no caso das rodovias, e assim, de maneira geral, ir contra os objetivos essenciais do contrato, atrasando o cumprimento de seus objetivos. No caso específico das rodovias paulistas, eu acho que tem alguma questão que merece uma reflexão maior em virtude do momento que a gente efetivamente está atravessando com uma parcela muito relevante da sociedade em uma situação bastante precária. De fato, a aplicação do reajuste provoca uma pressão inflacionária e essa pressão inflacionária repercute para toda a população. Agora, me parece que não foi feito um estudo mais aprofundado, nem um debate mais relevante sobre em que medida não aplicar o reajuste e assumir com recursos do erário, com dinheiro de imposto, traz um benefício maior ou menor para a população. Em que medida manter a tarifa congelada pode impactar positiva ou negativamente a concessão, né? Pode ter alguma influência em demanda, eventualmente aumentando a tarifa, ter uma redução da demanda e o impacto acabar sendo negativo? Não sei, me parece que isso não foi avaliado. Eu analisei as atas de reunião aprovando os aditivos que traziam a compensação e, pelo menos nos documentos que eu tive acesso, eu não constatei nenhum tipo de análise mais ponderada sobre esse custo-benefício da decisão política de não aplicar o reajuste. O que eu queria trazer como conclusão e abrir para a opinião de vocês é que, em regra, me parece algo a ser combatido. Eu acho que a gente teve essa evolução de não ser um desrespeito absoluto ao contrato, mas sim uma compensação com outras medidas e que, portanto, preservam o equilíbrio econômico-financeiro. Mas, por outro lado, não deixa de ser um problema que não traz acho que acaba sendo um debate político raso em relação aos benefícios, sem que os malefícios sejam adequadamente informados à população. Acho que esse debate precisaria ser aprimorado para que houvesse essa compreensão dos problemas que isso traz. Só um comentário final. Vi no final da semana notícias sobre como o debate sobre pedágios, a gente comentou essa questão do Paraná em algum programa aqui do Infra em Pauta, e falando sobre a decisão que houve de, ao final das concessões, em 2021, se eu não me engano, não licitar os novos projetos em 2022, esperando, né, o ano eleitoral passar para que as novas concessões fossem licitadas. Então, o Estado do Paraná está sem cobrar pedágio. Eu tive a experiência de passar por lá já algumas vezes e tenho visto a deterioração das rodovias. E hoje o debate, a notícia que eu vi no final da semana sobre o debate dos pedágios, principalmente os dois candidatos melhor posicionados discutindo, mas de uma forma muito rasa, os méritos de não estar cobrando pedágio, mas esses malefícios para o orçamento, que no final das contas é todo mundo, inclusive quem não tem carro, pagando a conta, isso acaba ficando solto e não integra o debate, né? Abro para vocês, mas como conclusão, me parece uma medida equivocada, ainda que, de certa maneira,
acho que o contrato restou respeitado na medida em que a compensação foi concomitantemente aprovado, respeitando o que diz a lei também. Acho, Felipe, que você trouxe um tema que se está tornando corriqueiro, tá? A discussão esta dos reajustes, como você bem falou, no passado se buscava repressar o reajuste, agora se buscou outra forma de materializar o reajuste. E aí, então, cabe o questionamento de se com estas alternativas você, em realidade, está mudando quem paga. Okay? Porque deixa de ser o usuário do serviço específico para ser o contribuinte ou deixa de ser o usuário desse serviço específico para ser o usuário de outro serviço público. Okay? Mas se existe essa o usuário em detrimento da qualidade. Quando você faz uma compensação do reajuste com recursos do próprio governo, recursos tributários, você está mudando quem vai arcar com aquele reajuste, tá? Então, se você vai tirar recursos da segurança, da saúde, da educação para cobrir o reajuste do serviço social, pedágio, saneamento, o que for. Então, o usuário final, em sua forma de usuário contribuinte, terminará pagando, porque transviste, digamos, o destino do recurso. E aí você começa a criar o que são as sinais de preço distorcidas, tá? Ou não necessariamente adequada valoração daquilo que tem mais peso para a sociedade. E está nos casos onde esses reajustes são compensados através de compromissos no próprio contrato, onde ali o que você altera, na realidade, é a qualidade do serviço ou você altera quem paga esse custo intergeracionalmente. Se é a geração futura que vai começar a pagar porque você está pedalando o reajuste para frente ou porque você está traçando a universalização dos serviços. E muitas vezes isso se faz com um fim político, como você falou, não tem esses estudos de impacto da tomada de decisão, porque são estudos que são difíceis de ser mensurados, tá? Quanto é que vale o não reajuste no pedágio vis-à-vis o não uso do recurso na saúde, na educação, na segurança, o que for. Então, ela termina sendo uma notícia que, para o usuário daquele serviço, parece favorável, mas não tem a materialização da contrapartida do custo que tem para ele mesmo como contribuinte usuário de outro serviço. E o problema se agrava em períodos ou em anos de inflações consecutivas, tá? Porque quando você tem um ano de inflação por alguma questão da economia mundial que for, que é só pontual e específico em um determinado ano, isso tem um impacto de distorções bem menor quando você tem anos consecutivos de inflação alta, ok? Porque aí você vai uma distorção trazendo a outra e depois é muito mais difícil voltar a estabelecer uma tarifa que reflita realmente o custo da prestação desse serviço, tá? E eu acho que eu, como argentino, tenho vastos exemplos das distorções de preço que trazem nos serviços públicos a não aplicação dos reajustes, ok? Então, você vê um exemplo a não ser seguido, digamos, no caso argentino, quando tem que fazer o ajuste do serviço público, porque já está no limbo da falência, os ajustes são tão grandes e os preços estão tão distorcidos da prestação daquele serviço que ele depois termina impactando em toda a lógica de negócio, porque você está considerando um insumo que deveria ter uma evolução do preço, do poder de compra daquela tarifa que foi alterado e no momento em que precisa ser reajustado, porque você tem anos de inflação consecutiva, a alteração do preço impacta depois em uma alteração da matriz de custo muito significativa. Então, acho que essas políticas corriqueiras, elas levam a um afastamento entre o custo, o preço do serviço e o valor, e o real valor que ele tem. Eu acho que tem várias coisas para comentar, mas, assim, tentando quebrar em pedaços. Eu concordo basicamente com tudo que vocês falaram. Eu acho que tem aqui uma situação particular ainda
ainda pior no momento atual, né? E aí eu não estou falando somente do estado de São Paulo, estou falando da situação do país, né? A gente está no momento de volta da inflação, né? Então, as perdas de não realização de reajustes são mais relevantes, o Sebastião já tratou disso. Tem um outro problema, que a gente migrou a partir de 2003, praticamente se migrou em quase todos os contratos de índices que refletiam a variação dos custos dos concessionários, índice de reajuste que refletia a variação dos custos concessionários, para índices de reajustes que refletem a variação dos custos ao consumidor. Tá? E, neste momento, particularmente, há uma variação dos custos dos insumos superior à variação dos custos ao consumidor. Então, a gente está no período inflacionário, que já é ruim, né, você não fazer reajuste nesse momento. Mas aqui a gente está numa situação pior ainda, porque os concessionários já estão sofrendo com outro descolamento, que é o descolamento dos preços dos seus insumos em relação ao índice de reajuste. Ou seja, mesmo que você desse o reajuste, o concessionário, em regra, já está sofrendo as consequências perversas desse descolamento neste momento. Né? Para além disso, né, e aí tem um período eleitoral, que a gente sabe que é onde tipicamente ocorre esse tipo de coisa. Né? Eu acho que na experiência nossa aqui, tanto eu quanto o Felipe, tem alguns setores que todos nós temos bastante experiência, tem outros setores que uns têm mais experiência do que os outros. Né? Mas saneamento eu acho que é um setor que todos nós aqui temos bastante experiência. Né? No mundo de saneamento, no mundo municipal, é impressionante. Eu acho que a grande maioria dos casos de reequilíbrio que eu vi em saneamento é por não dar reajuste de tarifa. Né? E em vários casos, não foi nenhum nem dois que eu trabalhei, o reajuste não é dado. Vou discutir depois um pouquinho, falar um pouquinho dessa governança de não dar o reajuste, mas o reajuste não é dado. E isso vira um direito de reequilíbrio. Se você não resolver esse problema no ano seguinte, né, nos 2 anos seguintes, daí em diante, em regra, é inviável resolver, porque o efeito acumulativo da taxa de retorno em cima da perda que decorre daquele reajuste torna, às vezes, o reequilíbrio completamente inviável. Quando você vai transformar isso em prazo, que é a forma mais silente de reequilíbrio, que é a forma que as agências reguladoras estão dispostas a dar, vira um negócio assim de 20 anos, 30 anos. E aí ninguém hoje quer, por conta do apagão das canetas, botar o chamegão, né, no aditivo que aumente o prazo 10, 15, 20 anos de contrato. Então, hoje o tema, em minha opinião, mais grave são esses desequilíbrios por não haver o reajuste de tarifa. E eu estou tentando, aí na minha veia aqui acadêmica, obter informação para fazer um rating das agências brasileiras de saneamento. Fazer um rating de quem está dando reajuste e quem não está dando reajuste. Né? Aí tem um outro problema de governança que acho que vale a pena a gente mencionar, e eu vou terminar meu comentário por aqui, porque a gente tem que tratar do próximo assunto. Né? Tem um problema de governança que é muito comum. O prefeito dizer que não quer dar o reajuste e a agência reguladora simplesmente converter isso em direito a reequilíbrio. E aí depois empurra com a barriga até não poder mais, porque às vezes não tem nem capacidade técnica para calcular esse desequilíbrio. Né? Ou deixa para fazer quando tiver uma revisão ordinária, Deus sabe quando. Está errado. Né? Eu sei que tem contratos com regras específicas que dizem que o reajuste deve ser aprovado pelo poder concedente, etc. Mas isso não faz sentido. Reajuste deveria ser uma coisa automática, dada pela agência reguladora, e a última palavra sobre o reajuste é da agência, não é do poder concedente. A agência dá o reajuste e abre a porta para o poder concedente e concessionário negociarem, se quiserem, alguma forma de compensação para evitar o reajuste, coisa que é viável fazer. Né? Coisa que é viável fazer. Está aí a experiência do Estado de São Paulo, né, que encontrou uma forma de compensar. O Estado de São Paulo é sempre uma situação muito diferente, né? Porque o Estado de São Paulo tem dinheiro, está com um orçamento maravilhoso, tem sobra de caixa nesse momento e por isso consegue fazer essas coisas. Na maior parte dos casos, isso é muito difícil fazer. Mas o que mais me chama a atenção são as agências reguladoras acharem que isso não é uma decisão delas, que elas têm que obedecer o que o prefeito
manda, né? Que é essa postura da maior parte das nossas agências reguladoras, que não faz sentido. Várias vezes o contrato diz que é automático e a agência ainda assim age desse modo. E aí você, Maurício, levantou uma questão que é importante, que é a troca de instrumentos, tá? Porque no contrato, se uno desde a óptica assim mais objetiva, o reajuste seria o que menos risco traz, e os maiores riscos para o investidor seriam os não reequilíbrios por eventos de risco ou de alteração do equilíbrio do contrato que a agência reguladora não venha a reconhecer. Quando vai desenhar um negócio e fala, bom, não, o reajuste é automático, vou ter a recomposição do poder de compra da tarifa e o risco que assumo só que se existem eventos de desequilíbrio no futuro, a discussão que terei isso com a agência reguladora para equacioná-los. E o tema é que a não aplicação do reajuste se transforma em um evento de desequilíbrio. Então, estou alterando os instrumentos, tá? Porque o desequilíbrio são para os eventos não previstos no contrato. E o reajuste está previsto no contrato. Okay? Ao menos é na modelagem do contrato. E a outra questão, que não é menor, que é a temporalidade. Há uma discussão de reequilíbrio, todos nós que hemos participado, demanda um tempo de debate que, às vezes, excede o próprio ano, digamos. E então, você está discutindo a não aplicação do reajuste do ano passado, mas tem que aplicar lá do próximo. Sebastião, você trouxe só um comentário final aqui. Você trouxe um ponto que é sempre uma discussão polêmica quando você está assessorando algum cliente estrangeiro nessa discussão, na hora de valorar risco em relação a algo que, numa análise fria do contrato, de quem está olhando de fora e está acostumado a cumprimento de contratos, não é um risco, e uma questão que não está prevista, mas na prática, de uma forma ou de outra, acaba se compensando. Né? Essa gradação do risco, quando você tenta explicar isso para um estrangeiro e a gente acaba se acostumando um pouco com os nossos absurdos, né? É muito difícil, é um grande desafio. Mas, passando para o próximo tema, Sebastião, comenta conosco e nos explica, né? Tem um tema, um nome pomposo e bastante empolgante, mas eu queria entender melhor o que significaria essa consulta do Ministério das Minas e Energia sobre a abertura do mercado de energia elétrica. Perfeito. O Ministério das Minas e Energia, no âmbito da modernização do setor elétrico brasileiro, abriu no passado 26 de julho uma consulta pública, a consulta pública 131, por meio da portaria 672, com vistas a colher as contribuições da sociedade acerca de duas questões. A primeira é uma proposta para avanço na abertura do mercado de energia elétrica, ou seja, avançar na flexibilização de que clientes poderiam comprar sua energia elétrica diretamente de distintos supridores. E o outro objetivo dessa consulta pública é também colocar a contribuição e análise da sociedade nos estudos elaborados pela ANEEL e pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em relação a quais seriam as medidas regulatórias e legais necessárias para continuar com a abertura do mercado livre para os consumidores que têm uma carga inferior a 500 kV, que será a etapa futura, digamos, da abertura do mercado. Então, tem os dois objetivos, uma proposta agora, já de mais de curto prazo, de ampliar a abertura do mercado e outra de analisar os estudos que foram feitos pela CCE com vistas a uma posterior maior ampliação do mercado varejista. Todos os interessados têm 30 dias a partir do 26 de julho para encaminhar suas contribuições. Então, vou explicar um pouco separadamente esses dois elementos que estão na consulta pública. Por um lado está a proposta da portaria. Essa proposta, aquilo que visa é que todos os consumidores hoje atendidos em alta tensão, seja com mais de 2,3 kV, possam optar pela compra de energia de qualquer supridor a partir do 1º de janeiro de 2024. Esse movimento dá uma continuidade ao que tem sido a trajetória de abertura gradativa do mercado varejista, que começou lá com a portaria do Ministério em 2018, depois teve outra em 2019, e que vem gradativamente reduzindo os limites, seria o tamanho, digamos, do usuário, para ter a possibilidade de comprar sua energia no mercado livre.
Atualmente hay que lembrar que los consumidores que tienen una carga igual o superior a 1000 kilovatios, eles hoje atendidos em qualquer tensão, pero que tenham uma carga maior a 1000 cada kW, eles podem comprar sua energia no Mercado Livre. A partir do 1º de janeiro de 2023, esse limite cai para 500, de 1000 para 500. Mas a portaria o que faria é que para os clientes que estão na alta tensão, todos eles poderiam ter o acesso ao Mercado Livre. Então, isso implica uma abertura do mercado focada principalmente nos clientes da alta tensão, independente da sua carga. E isso, então, retira hoje, havia uma reserva de mercado, porque hoje os clientes que fossem menores que 1000 kW, eles poderiam comprar só se fossem de fontes incentivadas e agora o poderiam fazer de qualquer fonte. Então, aí com isso se espera uma ampliação de lo que são potenciais clientes livres, que são aqueles que teriam o direito de compra no Mercado Livre, tá? Na percepção da Abracel, que é a associação que reúne os consumidores livres, eles entendem que tem um potencial de beneficiar um adicional de 106 mil consumidores. Tá? Atualmente, o ambiente de contratação livre, o ACL, que é conhecido no mercado, ele representa 36% do consumo de energia nacional. E se todos os clientes, se a portaria, a proposta da portaria fosse aceita e fosse efetivamente implementada, esse adicional de clientes livres e todos eles optassem pelo Mercado Livre, isso implicaria em que o mercado de contratação livre representaria no máximo 48% do total. Então, basicamente, a proposta que traz a portaria é que, a partir do 1º de janeiro de 2024, todos os consumidores da alta tensão possam contratar no Mercado Livre. E os demais níveis de tensão é até 500 kV. A portaria também deixa claro que na avaliação do Ministério ainda não estão dadas as condições para abrir um mercado varejista na baixa tensão, tendo em vista a necessidade prévia de que sejam promovidas algumas evoluções legais e regulatórias decorrentes dessa inclusão de forma tal a resguardar a sustentabilidade econômica financeira de todo o setor e que está basicamente atrelada à questão dos contratos de energia que se chamam no setor como legados. E é por isso que nessa consulta pública e também dentro de tudo o que foi o cronograma da modernização do setor elétrico, está sendo colocada também na consulta pública os estudos que tem feito tanto a ANEEL quanto a CCE para quais seriam os próximos passos, temas de preocupação para a ampliação do mercado também na baixa tensão e uma ampliação gradativa que leve à possibilidade que tudo e qualquer consumidor no futuro possa optar pelo Mercado Livre para a contratação de sua compra de energia. E aí, então, tentando sintetizar um pouco o que os estudos da ANEEL e da CCE trouxeram para esta consulta pública, vou explicar um pouquinho assim os principais temas desses ambos estudos. Então, no caso do estudo da ANEEL, ele foi materializado através da nota técnica 10 de 2020, que ela basicamente resume todas as discussões públicas que se deu no âmbito da ANEEL na tomada do subsídio número 10 do ano passado, que recebeu mais de 700 contribuições dos agentes do setor de energia elétrica, trazendo as preocupações ou os temas em relação a essa abertura do mercado. Quais são os pontos de destaque que traz a ANEEL como resultado dessa tomada de subsídio 10 e que está sendo colocado agora na consulta pública do Ministério? A primeira questão que essa abertura do mercado varejista, em particular na baixa tensão, ele vai ter que ocorrer de forma mais escalonada e condicionada à redução
dos contratos, ao vencimento dos contratos vigentes. Tá? Lembrando que hoje as distribuidoras compram energia, têm a obrigação de comprar energia para todo o mercado cativo, e os contratos que hoje têm as distribuidoras em função da política do Estado da expansão da geração, são contratos de longo prazo, são contratos de 25, 35 anos, nós temos contrato até 2054, contratos de compra de energia, que tem baixa mecanismo de flexibilização para descontratação. Então, a saída do consumidor cativo para o mercado livre gera um risco de sobrecontratação da distribuidora com um custo, porque ela não consegue vender essa energia excedente no mercado a curto prazo ao mesmo preço que está nos contratos. Então, gera um custo econômico por uma obrigação que teve a distribuidora, que foi de fazer contrato a longo prazo para a expansão da geração. Então, uma das questões que precisa ser muito bem desenhada é como se fará com os contratos legais para que essa descontratação dos contratos de energia ela esteja acompanhada com a abertura do mercado. Então, para isso é necessário casar esses cronogramas de abertura do mercado, aprimorar os mecanismos de gerenciamento do portfólio de compra por parte da distribuidora, dar maior flexibilidade à descontratação, e mesmo se com essas maiores flexibilidades ainda existisse um sobrecusto pela sobrecontratação, verificar como isso vai ser equacionado, e aí a ANEEL traz a possibilidade da criação de um encargo tarifário que seria pago por todos os consumidores, que é o custo de passar de um modelo que é basicamente quase como um encargo da segurança que teve o sistema da geração por os contratos de longo prazo que foram feitos no passado. Tá? Também aí se precisa a necessidade de ir reduzindo os prazos dos novos contratos de forma tal de que os contratos de geração já não sejam tão de longo prazo, de contratos menores, para dar essa flexibilidade de acomodar a contratação de energia das distribuidoras em função do que será o mercado cativo residual. Sebastião, desculpa te interromper, mas eu acho que essa é a questão mais central para mim sobre esse tema. Né? E tem alguma clareza na norma colocada em consulta pública sobre como é que vai ser isso, como é que esse tema, como é que vai ser a coordenação dessas coisas, porque é extremamente difícil de você coordenar, né? Você não, ainda que você faça a coisa de maneira, ainda que você abra a possibilidade, por exemplo, para baixa tensão, né? De maneira por segmento, que de alguma forma você quebre, né, o conjunto de consumidores, o conjunto de usuários da baixa tensão em grupos, né, é extremamente difícil você coordenar essas duas pontas. Né? Você teria que pegar o cronograma de contratação das distribuidoras e lado a lado e fazendo essa possibilidade, né, de abertura, que é uma possibilidade. Pode ser que tenha vários que estão no mercado cativo que simplesmente eles não migrar por qualquer motivo. Né? Então tem muita incerteza aqui e muita dificuldade de você coordenar essas duas pontas. Né? Tem alguma clareza de como isso vai ser feito? Tá? Tem uma questão que é operacional e outra questão que é financeira. Tá? Se você tem saída dos consumidores do mercado cativo para o mercado livre, ou seja, eles decidem migrar, a distribuidora ficou com uma compra de energia que ela terá que liquidar no mercado. Okay? Então, operacionalmente, aí isso se faz quase que instantaneamente. Digamos, você tem os contratos, não vai conseguir usar toda essa energia, tem que descontratar ou vender no mercado de calista. Ali, e isso então você vai ajustando em função da evolução do mercado cativo migrando para o livre. Okay. Mas isso gera um problema de sobrecusto, porque você compra a energia a um preço maior do que pode chegar a vender na liquidação dos saldos. Então, a questão principal é quem vai pagar esse sobrecusto, tá? Porque a distribuidora fez a compra de energia com a obrigação de contratar o 100% da carga, sem previsão de que essa carga saísse, tá?
e sem ter uma previsão de em que momento essa carga irá saindo, tá? Porque mesmo que você flexibilizando o limite, o patamar de consumidor que pode optar por ser livre, você não sabe se ele optará por ser livre. Claro. Então, mas a questão mais operacional da descontratação, ali é passar de um mercado para outro. Okay? O tema principal está no custo, ou sobre o custo que traz essa sobrecontratação. Okay? E esse é um problema que ele compromete muito a sustentabilidade do setor, porque o preço da tarifa de energia, o que é para pagar a commodity, a energia, é bastante significativo comparado com a margem que tem na distribuidora. Então, se a distribuidora fica com um prejuízo pela compra da energia do passado, ela compromete muito a margem dela e poderia levar a falências. Okay? E as margens em distribuição, né, e eu não sei quanto isso é claro para o nosso ouvinte, as margens no setor de distribuição são muito apertadas. Né? Tanto que toda vez que tem qualquer pequena variação de riscos mais sistêmicos, a gente vê a ANEEL correndo para fazer alguma medida, né, para lidar com isso. Né? A conta Covid, por exemplo, foi uma dessas medidas em relação à pandemia. Isso. Então, essa questão, em teoria, as distribuidoras elas não deveriam nem ganhar nem perder com a compra de energia, mas não é o que está acontecendo. Tá? Então, essa abertura do mercado de curto prazo, desculpa, do mercado da compra de energia para o mercado livre tem essa preocupação. Então, o primeiro que tem que se fazer é que os próximos contratos já não sejam de tão longo prazo, ter maior flexibilidade de descontratação, tá, de negociação, e criar como que vai, caso houver um sobrecusto pela descontratação, como que ele será equacionado. Tá? Então, existe a possibilidade de criar um encargo, porque, em definitiva, é a diferença do preço do contrato que foi feito no longo prazo no passado com os contratos novos, digamos. Okay? Porque o cliente livre vai sair porque o contrato no preço atual está menor que aquele que ele paga na distribuidora. E aquele que paga na distribuidora, ele surgiu de um processo competitivo, ele não tem distorções de não concorrência. Ele também surgiu de um processo competitivo, a distribuidora tem que comprar através de leilões, tá? Que são centralizados, mas é um preço competitivo, só que ele tem uma característica que os contratos antigos foram assinados em outro momento da situação econômica do país, são contratos de longo prazo e eles têm embutido o custo da energia e da capacidade, ou seja, você tem a segurança do sistema está lastreada em contrato de longo prazo. Então, você tem contratos de térmica, tem contratos que são de longo prazo, que garantizaram a demanda e que fizeram que, no passado, o projeto de expansão da geração fosse alavancado pela existência do contrato de longo prazo. Então, em definitiva, esse sobrecusto é um custo da segurança do sistema de geração. Tá? Então, o que se discute é, bom, quem vai pagar isso à medida que os clientes cativos migrem para o livre e vai ficando cada vez os contratos mais caros nos cativos. Então, aí você entra no círculo da morte, digamos. Tem um incentivo para sair, os que ficam são cada vez menos para pagar. Ou sobrecusto para o distribuidor. Então, acho que a principal questão é se esse sobrecusto será pago por todos os usuários, independentemente se são livres ou cativos, por aqueles que optem para migrar para o livre, porque ali você pode criar algumas distorções da corrida rápida para sair para o livre, para deixar de pagar o encargo, porque só pagarão os futuros migrantes. Okay? Então, acho que esse é o ponto, um dos pontos centrais a ser discutido. E isso é o que está colocado agora na mesa para colher um pouco as alternativas de como será feito esse repasse desse sobrecusto. Tá? Primeiro, hay que tentar buscar todos os mecanismos para que esse sobrecusto não exista, que, como falamos, reduzir o prazo dos novos contratos, buscar mecanismos de flexibilização da descontratação e fazendo essa migração. E a outra questão que traz, e aí eu acho que tanto a ANEEL quanto a CCE e o setor está muito alinhado de que esse é o principal tema e que, enquanto esse tema não ser equacionado, não podemos falar de uma abertura no mercado de baixa tensão. Okay? A outra coisa é
está associado dentro desses estudos que apresentou a ANEEL e a CCE, de respeito do supridor de última instância ou do comercializador regulado, tá? Então, você tem que criar essa figura, que é, caso o consumidor não opte por comprar energia, quando o mercado é totalmente liberalizado, não opte por comprar energia diretamente de um comercializador, de um gerador, o que for, ele tem que ter um fornecedor de última instância ou um comercializador regulado, okay? que vai fazer a compra de energia por ele. Então, esse papel, em princípio, ficaria com as distribuidoras, muito provavelmente em um CNPJ diferente ou com uma separação de funções entre o que é a comercialização regulada e o que é a operação do distribuidor, mas há uma certa convergência de que esse papel de comercializador regulado deveria ficar, no início, com a distribuidora. E a outra questão é se, quando se tem essa abertura no mercado, se terá uma fatura ou duas faturas, tá? Uma para a energia e outra para o uso do fio, que seria a compra de energia por um lado e o uso da rede de distribuição da distribuidora por outro, ou isso seriam faturas únicas, tá? Aí as posições da ANEEL e da CCE são diferentes, tá? A meu ver, uma fatura única, ela vai ser menos onerosa e ela permite melhor administrar o tema do corte por inadimplência, tá? Porque se não posso estar pagando a energia, mas não pago o fio, pago o fio, mas não pago a energia, e aí corta quem é quem. Okay? E essas são as notas técnicas que apresentaram os estudos da CCE e da ANEEL, são bastante ricas no conteúdo, mas trouxe basicamente esses dois temas, tá? Então, acho que o setor viu com agrado essa abertura do mercado na alta tensão, porque são os clientes que realmente teriam maiores condições de ir ao mercado livre, e cabe ainda a preocupação de como se fará, e essa prudência para a abertura do mercado de baixa tensão, até tanto não se define o ocasionamento ou instrumento que se criará para compensar os sobrecustos da sobrecontratação. Sebastião, eu imagino que você, pela sua pauta profissional, vá acompanhar de perto essa consulta, e eu acho que seria interessante você trazer na sequência o resultado, o que foi discutido e os consensos, se eventualmente existirem, porque realmente o tema é muito interessante e tem o potencial de promover alterações estruturais relevantes no setor. Mas, em função, nem vou abrir aqui para mais discussão, em função do nosso horário, queria agradecer a nossa audiência e dizer que o Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Lembrar vocês de curtirem o nosso canal no seu aplicativo de podcast, no YouTube, para que vocês recebam sempre os alertas dos novos programas. Uma boa semana a todos vocês.